né? Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E talvez nós nos perguntemos assim, por que um dia especial internacional da mulher? Em primeiro lugar, o que as mulheres merecem, né? Em segundo lugar, porque esse dia celebra as conquistas das mulheres na sociedade. Talvez nós nos esqueçamos que a mulher não podia votar. É algo tão corriqueiro que às vezes nós até reclamamos, puxa vida, eu tenho que ir votar, mas é algo muito importante, uma responsabilidade muito grande e um privilégio que nós temos, votar. A mulher não podia votar. A mulher não podia estudar antigamente. As famílias só colocavam os meninos, os rapazes, os homens para estudar. A mulher não podia estudar. A mulher não podia ter uma atividade profissional. E por aí vai. E a mulher foi se impondo e conquistando esses direitos, que são os direitos de qualquer ser humano. Então, esse Dia Internacional da Mulher celebra isso. Não vamos deixar o atual movimento feminista empanar o brilho desse dia. O atual movimento feminista está desvirtuado e algumas pessoas querem censurar o Dia Internacional da Mulher por causa do feminismo atual. O feminismo atual tem como principais bandeiras o direito ao aborto indiscriminadamente. A nossa lei já prevê direito ao aborto em determinados casos, principalmente quando há risco de vida para a mulher, né? Caso de estupro também, etc. Mas lutam pelo direito indiscriminado do aborto. Costumam dizer assim, meu corpo, minhas regras, para justificar. Entretanto, é cientificamente provado que uma criança em formação não é parte do corpo da mãe, mas já é um novo corpo, inclusive com uma nova identidade genética. Uma nova identidade genética, que tem a ver com a identidade genética da mãe, mas já é uma nova identidade genética, diferente, é um novo ser. E o movimento feminista atualmente também defende, com unhas e dentes, a ideologia de gênero. Mas não vamos deixar isso empanar o brilho merecido do Dia Internacional da Mulher. A Bíblia tem vários textos que falam, que mostram a importância da mulher. A mulher é tão importante para Deus quanto o homem. A mulher tem tanto valor para Deus quanto o homem. Um desses textos que eu quero ler aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala da mulher no contexto do casamento, mas nós podemos perceber aqui que diz respeito à mulher, ao valor da mulher de maneira geral. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, igualmente vós, maridos, vivei com elas, com suas esposas, com as mulheres, né? Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento,
dando honra à mulher, como vaso precioso, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Olha só, a palavra de Deus aqui é muito clara. Marido que não trata bem a sua esposa, Deus não ouve as orações. Marido que não trata bem a sua esposa, as orações não passam do teto. Marido que não trata bem a esposa, a oração é um discurso vazio que não chega a Deus. Por quê? A palavra de Deus diz aqui que a mulher é herdeira da salvação igualzinho o homem. Deus ama a mulher igualzinho o homem. Jesus morreu na cruz pelo homem e pela mulher. Jesus trouxe salvação para o homem e para a mulher. Diante de Deus tem o mesmo valor. E os maridos cristãos precisam reconhecer isso, né? O homem cristão precisa reconhecer isso. Conviver com elas com inteligência, com compreensão, dando o quê? Honra à mulher, não desvalorizando, mas dando honra, né? Entendendo o seu valor e demonstrando que reconhece esse valor da mulher. Olha aqui, como vaso precioso. Algumas versões colocam um vaso mais frágil. Lá no original grego, a ideia daquele vaso caro, aquele vaso artístico caro e que você não quer que quebre, porque é bonito, tem grande valor, né? É diferente daqueles outros vasos rústicos que existiam naquela época para o serviço da casa. Não, esse é diferente. Esse é bonito, esse tem grande valor, se pagou caro por ele, se coloca num lugar de destaque e se toma todo cuidado para que não aconteça nada com ele. É um vaso precioso, um vaso de grande valor. Então, a palavra de Deus tem vários textos que mostram o valor da mulher. É o mesmo valor do homem. Mulher não pode ser menosprezada, né? A mulher deve ser honrada, tanto na sociedade como no lar. Mas não é disso que eu quero ficar falando, não. Como eu falei no início, mas era preciso falar a respeito dessas coisas, né? Mas o que eu quero falar, quero chamar a atenção aqui, até porque nós estamos iniciando hoje a nossa campanha de missões mundiais, é o grande valor, a grande importância da mulher na obra missionária. E a obra missionária começa onde? Hein? Em casa, isso mesmo, dentro de casa. A mulher tem grande valor, a mulher tem grande importância, fazendo a obra missionária dentro de casa, testemunhando de Cristo, dentro de casa, para a sua família, né? Esse mesmo capítulo aqui, 1 Pedro, capítulo 3, vamos voltar aqui, vamos ver o versículo 1, vamos voltar um pouquinho atrás, até o versículo 1, olha o que diz. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos. Ué, pastor, você acabou de ler que a mulher tem grande valor, agora está escrito aqui, sede submissas a vossos maridos. Olha, não é o enfoque que eu quero dar, não é a primeira parte do versículo. Ah, pastor, está saindo pela tangente, né? Eu quero enfocar a segunda parte do versículo que diz, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra,
sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas esposas. Maridos podem ser ganhos para Cristo pelo bom procedimento de suas esposas. E o início do versículo diz: sede submissas, esclarecer que a palavra de Deus diz sim, para a esposa ser submissa ao marido. Mas a palavra de Deus também mostra como é essa submissão. Inclusive, a palavra submissão já começa a esclarecer. Submissão significa literalmente sob a missão. O que quer dizer isso? Que a missão da esposa é a mesma ela não vai concorrer com o marido, como nós vemos em muitos lares acontecendo, né? Marido e mulher concorrendo, ao invés de trabalharem juntos, né, pelos mesmos objetivos, sob a missão. Ela está sob a mesma missão do marido. Vai trabalhar junto com o marido pelas mesmas finalidades, pelos mesmos objetivos. Vai cooperar com o seu marido. Gênesis, lá quando narra a criação da mulher, Deus olha para o primeiro homem e o que diz? Não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma escrava. Far-lhe-ei uma... Não? Não é isso que diz lá, não? O que diz lá? Uma ajuda. Então, a submissão significa isso, que a esposa é uma ajudadora do seu marido. É isso que significa submissão, né? Ela não vai ser uma atrapalhadora, não vai ser uma perturbadora. Às vezes, há esposas que se tornam perturbadoras do marido, né? Lá o livro de Provérbios diz que é melhor morar no eirado da casa, era o terrado que tinha em cima da casa, o terraço, né? Melhor morar no terraço da casa do que com uma mulher rixenta, né? O livro de Provérbios também diz que a mulher sábia edifica a casa, mas que a tola a destrói com as próprias mãos. Mas também diz que a mulher virtuosa excede o valor de qualquer tesouro. Aí, rapaziada que está procurando esposa para casar. Rapaziada aí que está procurando esposa para casar. Lembra disso que a palavra de Deus diz. Tem que procurar a mulher virtuosa. O valor dela excede de qualquer tesouro de pedras preciosas, né? Mas submissa significa isso, ajudadora, não perturbadora, não concorrente, mas a ajudadora, a companheira verdadeira, né? Bom, fechamos a digressão, vamos... Eu estou rindo quando eu falei fechamos a digressão, porque tinha uma dupla lá no retiro espiritual que estava falando da preletora do ano passado. Regina? A preletora do ano passado tinha uma história de digressão. Disso agora lembrei das duas, né? Lá no retiro desse ano. Mas, fechando essa digressão, o enfoque é da segunda parte do versículo, que diz que a esposa, ela pode ganhar o marido sem palavra, por meio da sua maneira de proceder, dando testemunho de Cristo. E o seu testemunho de Cristo vai começar por essa submissão e vai continuar pela sua maneira de proceder segundo a palavra de Deus, sua maneira de proceder segundo os valores que estão aqui. Esses valores da Bíblia, né? O marido
No caso aqui está enfocado a esposa que é crente e o marido que não é. Ele vai olhar para a sua esposa e vai perceber que agora ela é melhor ainda. E ele vai ter que admitir que ela agora é melhor, ainda melhor, porque tem Cristo no seu coração. Então a obra missionária começa dentro de casa. Primeiro campo missionário de uma mulher é em casa, com o seu marido, com os seus filhos. Eu conheci uma crente que era muito atuante na igreja e da denominação. Entretanto, nenhum dos seus filhos se converteu. É lógico que cada indivíduo tem seu livre-arbítrio. É lógico que nós não podemos colocar toda a responsabilidade em cima da mãe e do pai. Às vezes a mãe e o pai dão um testemunho de Cristo e a pessoa diz, não quero o Evangelho. Mas nenhum dos filhos quis saber do Evangelho. Aquela mãe era muito atuante na denominação, mas em casa esqueceu-se dos seus filhos. Agora eu conheci também uma mãe trabalhadora, batalhadora, de 11 filhos. E todos os 11 filhos foram ganhos para Jesus, todos os 11 filhos são bênção, são servos de Deus. Porque aquela mulher foi realmente testemunha de Cristo, foi realmente uma missionária na sua casa. Mas a mulher também vejam que ela também é grande bênção na obra missionária fora de casa. Um dos maiores missionários, sem dúvida, foi o apóstolo Paulo. E olha o que ele diz aqui de uma mulher que lhe ajudou na obra missionária. Veja aí Romanos, capítulo 16, versículo 3. Romanos, capítulo 16, versículo 3. Apóstolo Paulo diz assim, a igreja de Roma: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Um casal, meus irmãos. Paulo não faz referência só a Áquila, não. Ele não fala assim, saudai a Áquila, meu cooperador, meu ajudador no meu trabalho como missionário. É interessante que ele faz menção primeiro, inclusive, à esposa, numa sociedade que era tão machista naquela época, uma sociedade que era tão patriarcal naquela época, ele faz questão de se referir primeiro à esposa, Áquila e Priscila, meus cooperadores. Aquela mulher, juntamente com o seu esposo, foram grandes cooperadores de Paulo na obra missionária. Vejam aí Atos capítulo 18, versículos 1 a 3. Aqui em Atos capítulo 18, versículos de 1 a 3, esse casal aparece pela primeira vez. Na cidade de Corinto, na Grécia, o dinheiro que a igreja tinha dado a Paulo para fazer a obra de missões mundiais havia acabado. O que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que regressar para a sua base, a igreja de Antioquia. Aquele casal proveu os meios financeiros necessários para que Paulo continuasse pregando ali em Corinto. Áquila e sua esposa Priscila. Os dois tinham o seu sustento fabricando tendas. E aí o que fizeram? Viram a situação de Paulo, falou, venha morar
e trabalhar conosco. Venha morar e trabalhar conosco. Paulo ia ter onde morar, Paulo ia ter comida, Paulo ia ter dinheiro. Meus irmãos, nós estamos suprindo as necessidades materiais da obra missionária. A obra missionária precisa de quem vá, precisa de oração, mas precisa também do sustento financeiro, né? Priscila, mulher cristã, ajudou nisso aí o apóstolo Paulo, juntamente com seu esposo. Priscila foi pessoalmente para o campo missionário, realizar a obra missionária. De Corinto, eles mudaram até, deixaram lá o seu lar e dispuseram-se a ser, vamos dizer assim, meio nômades, viajando, ajudando o apóstolo Paulo. Vejam aqui o versículo 18. Paulo, tendo ficado ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Com ele, Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, olha, Paulo, de Corinto, foi para a Síria para iniciar uma nova viagem missionária. Ele foi para a Síria, provavelmente para Antioquia da Síria, onde era a sua igreja, para de lá começar a nova viagem missionária. E Priscila foi junto com ele, seu esposo também, para participarem, né, dos trabalhos missionários em campo, né, do apóstolo Paulo. Se tornaram missionários, Priscila se tornou uma missionária também. Precisamos de quem vá ao campo missionário, como Priscila e Áquila. Às vezes a gente pensa assim, não é para mim não. Mas se Deus estiver falando no seu coração. E é bom lembrar que o campo missionário da gente começa em casa, aí vai aumentando, pega os nossos vizinhos, aí vai os colegas de trabalho, o nosso bairro, os colegas de escola, daí a pouco já vai abrangendo a cidade toda, daqui a pouco Deus toca no coração da gente para a gente ir a outros lugares também pregar o Evangelho. Será que Deus não está tocando o seu coração para ir, não? Há um programa também, tanto da Junta de Missões Nacionais como de Missões Mundiais, para missionários temporários também, períodos de 1 semana, 15 dias, 1 mês, 6 meses, 2 anos. Será que Deus não toca o seu coração para ir também? Priscila e Áquila foram para o campo missionário. Foram realizar a obra missionária pessoalmente. E, finalmente, meus irmãos, Priscila e Áquila, eles também participaram da obra missionária, preparando novos obreiros. Eles participaram da obra missionária. Priscila ajudou a preparar novos obreiros. Vejam aí, Atos capítulo 18, versículo 26. Apolo, em Éfeso, olha só, Áquila e Priscila pregando o Evangelho já estavam em Éfeso. Paulo esteve pregando em Éfeso, provavelmente Áquila e Priscila foram para lá junto com Paulo. Paulo foi embora, Priscila e Áquila ainda ficaram ali algum tempo, né? E lá chegou Apolo, pregador, conhecia as Escrituras, mas ainda não conhecia Jesus. Só conhecia a mensagem de João Batista. O que João Batista pregava? Se arrependam de seus pecados, porque chegou o Salvador anunciado pelos profetas. Mas Apolo ainda não sabia, ele tinha ouvido essa mensagem lá em Alexandria, diz que ele era judeu natural de Alexandria. Ele tinha ouvido essa mensagem, chegou lá em Alexandria, mas naquela época as notícias iam devagar. Não é que nem hoje, que é tudo instantâneo pela internet, pelo zap. Aliás, instantâneo até fofoca. Até quando o camarada quer fazer fofoca, é instantâneo também.
pelo zap já manda para 5 de uma vez só, escolhe mais 5, manda, em 1 minuto o camarada manda a fofoca para 100. Né? Mas vamos deixar a fofoca para lá, falar de notícia. Né? Hoje as notícias chegam instantaneamente. Naquela época não era assim, não. Então Apolo só sabia dessa mensagem de João Batista. O que Priscila e seu esposo fizeram? Chamaram Apolo, falaram de Jesus para ele. Ó, esse aí que você está anunciando que chegou, ele chegou sim. Ele já morreu na cruz por nossos pecados, já voltou ao céu, já nos deu a missão de pregar que Ele é o Salvador. E explicaram o Evangelho para Apolo, né? Explicaram tudinho para Apolo. E Apolo, humildemente, aceitou, ouviu, aceitou o Evangelho, tornou-se um discípulo de Cristo. E Áquila e Priscila investiram nele. E quando ele manifestou o desejo de ir para a Grécia, Áquila e Priscila disseram, vão, está precisando mesmo de pregador da palavra, está precisando mesmo de pastor lá na Grécia. Inclusive, Paulo organizou a igreja de Corinto, pregou lá durante 2 anos, foi embora, precisava agora de um pastor em Corinto. E eles incentivaram, prepararam Apolo e incentivaram para que ele fosse. E mais do que incentivaram, foram juntos. Mas, pastor, não diz nada disso aqui no capítulo 18. Mas nós ficamos sabendo, último texto que nós vamos ler, nós ficamos sabendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, quando o apóstolo Paulo, algum tempo depois, pouco tempo depois dessas coisas, escreve àquela igreja de Corinto. Olha o que ele diz à igreja de Corinto, essa mesma igreja, na Grécia, para onde Apolo foi, onde Apolo ficou lá pregando, pastoreando, no lugar do apóstolo Paulo. Quem é que estava lá junto? Vejam aqui, 1 Coríntios 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúda-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. A outra versão diz, saudai afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Áquila e Priscila lá em Corinto. E dá a entender que a igreja de Corinto estaria até funcionando na casa deles. Eles foram junto com Apolo. Não só disseram só, vai, eles foram junto. Então, meus irmãos, vejam o grande valor dessa mulher, Priscila. Tão participante da obra missionária, que ela é mencionada junto com o seu marido. Então, mulheres, vocês têm grande valor, sim. A palavra de Deus diz isso. O mesmo valor do homem a mulher tem. Usem de todas as oportunidades para testemunhar de Cristo. Usem de todas as oportunidades para realizarem a obra missionária. Usem de todas as oportunidades para serem bênçãos, não só em sua família, mas serem bênçãos, levarem o Evangelho a todo mundo, ao redor e a todo mundo. Amém. Vamos, irmãos, ter agora o nosso momento missionário. Vamos iniciar a nossa campanha